Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje você vai conhecer Alice Frederica Edmonston, conhecida como Fred pela família. Nasceu em 29 de abril de 1868, no estaleiro de Woolwich, em Kent. E olha que essa história é puro babado. Mas antes de você entender o porquê, você pode deixar um like para mim. Faça sua inscrição, ative o seu sininho, maratone e compartilhe. Aqui temos tantas histórias interessantes que você não pode deixar de conhecer nenhuma delas. Se puder e quiser, indique o canal. Assim você me apoia muito e nos ajuda a continuar trabalhando para te trazer ótimas histórias. Alice era filha de Mary Elizabeth, nascida Parsons em 1823, e Sir William Edmonston, quarto baronete, e a bisavó materna da rainha Camila. Prepare-se para essa história. Além de sua posição como baronete, seu pai era um almirante aposentado da Marinha Real e seu avô materno havia sido governador das Ilhas Jônicas. Ela era a caçula de um irmão e 7 irmãs, e enquanto crescia era mais próxima de seu irmão, Sir Archibald Edmonston, conhecido como Art, do que de suas irmãs. Ela cresceu no castelo de Downton Castle, a casa da família Edmonston. Desde o século XIV, o castelo foi um presente de casamento do rei Robert III da Escócia para sua filha, a princesa Mary Stuart da Escócia, quando ela se casou com seu quarto marido. Em 1º de junho de 1891, aos 23 anos, ela se casou com o honorável George Capel, filho do 7º conde de Albemarle. Capel era 4 anos mais velho que Alice e servia como soldado do exército britânico na época do seu casamento. A família Capel tinha um histórico de serviços para a família real britânica, como descendentes de Arnold Jus van Capel, favorito do rei Guilherme III da Inglaterra, que lhe concedeu o título de conde. Alice e George Capel tiveram 2 filhas, Violet e Sônia. A falta de dinheiro de seu marido levou Alice a se envolver em casos com homens muito ricos, a fim de manter a família com o estilo de vida da alta sociedade londrina daquela época. Alice começou seu primeiro caso com Ernest Becket, segundo o barão Grinthorpe. Membros da família Capel acreditavam que Becket era o pai biológico da filha de Alice, Violet. Uma verdadeira caçadora de amantes ricos e poderosos era Alice Capel. O marido disse uma vez sobre ela, abre aspas, não me importo com o que ela faça, desde que no final volte para mim, fecha aspas. Seus casos extraconjugais eram conduzidos com o conhecimento dele e, apesar de uma profunda afeição por sua esposa, ele também tinha amantes. Abre aspas. Ele próprio gostava muito de mulheres e não fez objeções à amizade do príncipe com sua esposa, afirmou o historiador Christopher Hibbert. Apesar dos casos extraconjugais de ambos os lados, uma de suas filhas descreveu o casamento de seus pais como um casamento de companheirismo, de amor e risos. Alice se tornou uma das anfitriãs da alta sociedade mais conhecidas da era eduardiana. Ela foi descrita como sendo espirituosa, gentil e temperamental. Sua filha mais velha, Violet, escreveu, abre aspas, ela não só tinha um presente de felicidade, mas se destacava em fazer os outros felizes. Ela parecia uma árvore de Natal, carregada de presentes para todos. Fecha aspas. Ela foi saudada como tendo pele de alabastro, grandes olhos azuis, cintura fina, cabelo castanho e grande busto.
Em 1898, Alice, de 29 anos, conheceu Albert Edward, príncipe de Gales. Mais tarde, rei Edward VII, o herdeiro aparente de 56 anos do trono britânico, o filho mais velho da rainha Vitória. O príncipe era conhecido como Bert e foi muito famoso por suas aventuras sexuais. Apesar da diferença de idade de 26 anos, ela logo se tornou sua amante. O príncipe, na altura, era casado desde 1863 com a princesa Alexandra da Dinamarca. Logo, se tornou uma de suas muitas amantes. Ele a chamava pelo apelido de La Favorita. Edward a visitava regularmente. O marido dela, convenientemente, se ausentava durante as visitas. Seu relacionamento com Edward durou desde sua ascensão ao trono em 1901 até sua morte em 1910. A esposa de Edward tolerava Alice e sua ligação com o marido. Lady Warwick afirmou que o príncipe era, abre aspas, uma criança muito mais agradável desde que mudou de amante, fecha aspas. Por meio de sua associação com o rei, Alice ficou mais rica. O caso extraconjugal se mostrou muito lucrativo para ela. O rei deu a ela ações em uma empresa de borracha. Mais tarde, ela lucrou muito com essas ações. O príncipe fogoso também conseguiu um bom emprego para o marido de Alice, que pagava um salário muito alto. Com sua influência, seu irmão Art, olha a coincidência histórica aí novamente, o neto do atual rei Charles, primeiro filho de Harry e Meghan, se chama Art. Também encontrou um emprego na corte real durante os anos finais do reinado do rei Eduardo VII. Edward se tornou rei em 1901. Ela sabia como apresentar um assunto a ele para que ele ouvisse, mesmo que às vezes ele discordasse, e fazia intermediação entre ele e seus ministros. Afinal, ela era uma mulher que tinha muito afeto para vários nobres. O vice-rei da Índia disse uma vez que, abre aspas, houve uma ou duas ocasiões em que o rei estava em desacordo com o Ministério das Relações Exteriores, e eu pude, por meio dela, aconselhar o rei com visitas à aceitação da política externa do governo. Fecha aspas. A influência dela foi baseada em sua descrição, sutileza social e habilidade de conversação. Que influência ela teve na política é desconhecida, mas afirma-se que o rei a ouviu e dependia de seus conselhos. O biógrafo Raymond Lemon Brown afirma, abre aspas, ele confiava totalmente em Alice e por meio dela ele podia fazer sua opinião política ser conhecida. Uma mensagem para Alice foi suficiente para que um assunto discutível fosse colocada em uma conversa para avaliar o efeito, o que foi relatado de volta ao rei. Fecha aspas. Em 1933, quando as memórias de Margot Asquith foram publicadas, ela ficou irritada porque seu nome foi mencionado como conselheira política do rei. Preocupada com a saúde do rei, ela escreveu uma carta ao ministro português Marquês de Soveral, pouco depois de Edward adoecer. Nessa carta, ela dizia: quero que você tente fazer com que o rei consulte um médico adequado sobre seu joelho. Faça o que puder com seu famoso tato e, claro, não conte a ninguém que escrevi para você. No dia 6 de maio de 1910, após 2 infartos, o rei entrou em coma. Alice implorou à rainha Alexandra que a deixasse vê-lo e mostrou-lhe uma carta que Bertie tinha lhe escrito em 1902 como prova de que a queria em seu leito. Os relatos de testemunhas sobre o que de fato aconteceu são diversos, mas dizem que Alice, histérica,
precisou ser arrastada por guardas do palácio para fora do quarto do rei. Edward VII morreu às 23h45 daquela mesma noite. Dizem que, a pedido do rei, Sir Ernest Cassel deixou uma grande soma em dinheiro ao lado de sua cama. Segundo os boatos, esse dinheiro era para Alice, mas o rei morreu antes que pudesse entregar o presente, à sua favorita. Envergonhada por seu comportamento, ela mais tarde tentou minimizar sua explosão dramática, mas acabou admitindo que não conseguiu se controlar. A era eduardiana acabou com a morte do rei, assim como o reinado de Alice como amante favorita. O novo rei e rainha George V e Mary the Tag organizaram a corte em linhas mais tradicionais e ela não foi convidada a comparecer. Mas eu te convido a ver aqui no canal o nosso vídeo sobre Mary the Tag. Em novembro de 1910, os Capels deixaram a Grã-Bretanha. Capel afirmou que foi por causa da educação de seus filhos, mas na verdade foi por causa da morte do rei que fez sua vida mudar. Em seu retorno à Grã-Bretanha, eles compraram uma nova casa em Londres e durante a Primeira Guerra Mundial, Capel ajudou sua amiga Lady Sarah Wilson a administrar um hospital para soldados feridos. Em 1925, Capel e seu marido se mudaram para a Itália, comprando a Villa d'Oberlin, perto de Florença. A vila havia sido a casa do cientista Galileu. Durante seu tempo na Itália, suas filhas permaneceram no Reino Unido, porque nessa época ambas já eram casadas. Capel e seu marido voltaram ao Reino Unido em 1940, como resultado da Segunda Guerra Mundial. Em 11 de dezembro de 1936, quando o neto de Edward VII, Edward VIII, abdicou do trono para se casar com Wallis Simpson, de quem também temos vídeo aqui no canal, Alice, enquanto jantava em um restaurante, disse, abre aspas, as coisas estavam muito melhores na minha época. Na minha época, eram muito mais bem feitas. Fecha aspas. Em 1946, os Capels voltaram para sua vila na Itália e um ano depois, em 11 de setembro de 1947, ela morreu de cirrose hepática. Seu marido George morreu 2 meses e meio depois. Dizia-se que ele não poderia viver sem ela, pois estavam casados há 56 anos. Ambos estão enterrados no cemitério evangélico degli Allori, em Florença. Embora controversa, Alice Capel foi uma mulher inteligente e sociável, dona de uma energia contagiante. A vida de Alice Capel foi um exemplo perfeito da sociedade eduardiana, que aproveitou os prazeres da comida, da bebida e do dinheiro antes do advento da Primeira Guerra Mundial. A história de Alice e Edward, ex-príncipe de Gales, tem ligação com o atual rei Charles e sua segunda esposa, a rainha Camila. Alice Capel é bisavó de Camila, enquanto Edward VII é tataravô de Charles. Por uma estranha reviravolta do destino, as duas mulheres parentes de sangue, mas nascidas em décadas de intervalo, tornaram-se amantes de um príncipe de Gales e o futuro rei. Diz-se que quando conheceu Charles, uma das primeiras coisas que Camila relembrou a ele foi o caso dos antepassados ilustres. A atual rainha da Inglaterra tem grande orgulho de sua bisavó e coleciona vários objetos que pertenceram a ela. Conhecia essa história? Conclusão do vídeo, qual é? Ela é por sua conta. Te encontro nos comentários para trocarmos ideias por lá. Obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.